Segunda-feira, 8 de dezembro do ano de 2025. Bem-vindos sejam todos às apresentações de comunicações da palavra, quando são 19 horas e 55 minutos. A nossa chegada, esse nosso tempo, hoje segunda-feira, Barretos, tempo de chuva, mas chuva mansa, graças a Deus. Tudo bem com você? Estamos já no segundo dia da semana e toda segunda-feira nós temos o destaque para o Salmo 119. É o 19, o 119, porém eu estou permanecendo mais um 119 devido à forma, a composição deste salmo com seus 176 versículos. Esse tempo nosso da chegada, além do bem-vindos, o nosso lema: vem conosco e te faremos bem. Vem para a palavra você também. 19 horas e 56 minutos. Nessa nossa chegada, introdução do tempo das apresentações de comunicações da palavra. Eu sou o pastor João Francisco e este é o nosso Comunicações da Palavra de segunda a sexta-feira, sempre às 19h55, a nossa chegada. E no máximo às 20h30, a nossa partida. Eu estou sempre fazendo os nossos convites, convidando. Certamente você foi convidado. Numa das oportunidades, chegamos a convidar 800 pessoas. Hoje nem tanto, 509 hoje. O tempo hábil para isso hoje foi de 509 pessoas que eu consegui enviar um convite para você estar conosco neste nosso tempo, se possível, ao vivo. Ajuda bastante. Eu vou ler daqui a pouquinho, às 20 horas, os primeiros 8 versos do Salmo 119. Mas eu venho para a apresentação desse nosso tempo de devoção na palavra, destacando o ênfase que a própria palavra afirma dela mesma. Eu venho para esse programa com aquela percepção no meu coração de que exista pessoas entre nós e talvez dentre os nossos participantes que nunca desenvolveu o interesse, o anseio pela leitura da Bíblia, da Palavra de Deus. Você nem sequer tem uma Bíblia, se bem que você pode, pelo celular, baixar uma, já é alguma coisa. A Bíblia online que nós falamos. Você pode baixar pelo celular e ter a Bíblia, esse primeiro contato. Eu gosto até e dou muito valor a carregar a minha Bíblia física. Essa aqui, já estou quase trocando-a, porque já tem página aqui faltando um pedacinho. De tanto estudar devido texto, fica bem marcado. Eu, de tempos em tempos, essa é a verdade, eu costumo adquirir uma nova Bíblia. Essa aqui, e comigo eu não sei você, tem que ser letra gigante. Eu tenho dificuldade para enxergar essas Bíblias com letras minúsculas, miudinhas. Não dá para mim, tem que ser letra gigante, tá? Eu quero então levar você a ter interesse. Eu comecei o meu contato com a palavra de Deus aos 12 anos, 12 para 13. Creio eu que quando já estava com 13 anos, foi o momento em que eu ganhei a minha primeira Bíblia. Aliás, a primeira Bíblia que eu adquiri foi um presente. A nossa igreja me presenteou com a Bíblia. Eu estava até pensando nisso hoje e já estou inclinado a que qualquer situação possível de brinde, de prêmio que a gente tenha
para incentivar, seja no concurso bíblico ou qualquer outra situação, seria muito formidável, seria muito apropriado entregar para a pessoa um exemplar da palavra de Deus, a Bíblia, dar ao nosso participante este livro magnífico, este livro do Senhor Deus, a Bíblia. Então eu já estou inclinando-me para essa decisão de que qualquer incentivo poderia ser então a palavra de Deus. Eu sei que alguns vão pensar, mas é valioso. É valioso. Olha o Salmo 119, 72. É o 72 mesmo? Melhor é para mim a lei da tua boca do que inúmeras riquezas em ouro ou prata. É imenso, é importante, é fundamental cada versículo que Deus entregou aos que se apresentaram como homens usados por Deus na inspiração da palavra para o Salmo 119. Mas eu fiquei pensando em como incentivar você que nunca leu a Bíblia. Talvez você está ouvindo a leitura da palavra comigo, e aí você está se entusiasmando, está despertando o interesse pela leitura da palavra de Deus. Então, eu quero incentivá-lo a não perder essa excelente oportunidade. E o Salmo 119, versículo 1 a 8, tem algo importante para a gente considerar em relação a alguém que precisa ter o seu interesse sendo despertado para a leitura da Bíblia, da palavra de Deus. E a coisa interessante é que é necessário que eu leve você a concentrar-se. E quero, dessa maneira, destacar para você a relevância prática da palavra de Deus para a vida diária, a partir do imenso desejo do salmista no Salmo 119. Por todos os versos do Salmo 119. O imenso desejo do salmista pela palavra de Deus. É muito importante quando vem para a nossa vida cristã, vem para o nosso desenvolvimento cristão, o desejo pela palavra de Deus. Ler, não apenas ler, mas meditar, ler, estudar, meditar, memorizar, marcar, ter o apreço, a importância, sendo algo muito fundamental, muito desafiador para a sua vida. É triste deparar-se com o fato de que muitos atravessam a semana, o mês, um período, um ano, sem nunca ter aberto e lido um capítulo, um trecho da palavra de Deus. Eu já vivi assim, antes do conhecimento do Evangelho de Jesus Cristo. Eu não sabia que eu deveria ter contato com um livro chamado Bíblia. Só aos 12 anos. 12 para 13 anos. Eu lembro-me quando ganhei a minha primeira Bíblia. Ali em casa, foi no domingo que eu a levei da igreja para casa. E já abri no Evangelho de Mateus, porque é Mateus, Marcos, Lucas, João. Eu comecei lendo o Novo Testamento. E depois ficava imaginando toda a composição bíblica de 66 livros. Mas não preocupa, comece a ler.
E deixe Deus conduzir, guiar, porque há um propósito que a própria palavra vai destacar do Senhor Deus. Salmo 119, vou à leitura, 20 horas e 5 minutos, tá? Vamos lendo para a gente fixar o texto na mente. Bem-aventurados. Você não quer ter uma vida de felicidade? Do mais alto grau de felicidade? Bem-aventurados retos, ou seja, pessoas que têm integridade em seus caminhos. Bem-aventurados retos em seus caminhos, que andam na lei do Senhor. Como que isso é possível? Você precisa ter contato com a palavra de Deus, alcançando o seu interesse, alcançando o seu entusiasmo, sendo algo necessário para você. É necessário para mim. É muito fundamental que eu tenha essa sensibilidade, essa percepção da palavra, da importância dela na minha vida. Bem-aventurados retos em seus caminhos, que andam na lei do Senhor. As pessoas estão buscando a felicidade, e a maioria, por não conhecer as sagradas escrituras, as sagradas letras, estão achando que a felicidade está em bens materiais. E não. A verdadeira felicidade está numa vida que, na verdade, é o que destaca para nós esses primeiros 8 versos do Salmo 119. A felicidade e integridade de quem vive conforme a lei de Deus. E quem vive conforme a lei de Deus, conforme a palavra de Deus, é alguém buscando-o de todo o coração. Alguém que entende a importância da obediência aos preceitos, desejando firmemente andar nos caminhos de Deus, apresentar, rompendo do coração o verdadeiro louvor que só o Senhor é digno de toda glória e honra e louvor. Nós temos a primeira seção aqui da letra hebraica, o Aleph, que estabelece o tom de amor e compromisso com a palavra divina como fonte de bem-aventurança e que vai estabelecer uma proteção para o nosso ser. Bem-aventurados que guardam seus testemunhos e o buscam de todo o coração, com todo o nosso ser. Felicidade não é ausência de contratempos, contrariedades, problemas, mas é felicidade que acontece em meio a situações assim. 1 e 2, os 2 versículos, vamos para o 3. Quem age conforme afirma o versículo 1 e o versículo 2 são aqueles que não praticam a iniquidade, mas andam em seus caminhos, ou seja, não vivem na prática da iniquidade. Não desejam, ainda que é passível de que isso aconteça, mas o alvo, o ideal, o propósito é não praticar a iniquidade. Iniquidade é aquela sucessiva situação repetitiva de algo que é pecado e você vem, faz e repete, é iniquidade. Mas andam em seus caminhos. Tu ordenaste os teus mandamentos para que diligentemente os observássemos. Deus, ele inspirou a palavra. No meu caso, no seu caso, na nossa questão tão
peculiar. Deus não apenas inspirou a sua palavra, entregou para o seu servo, homens que foram usados para escrevê-la. Ela tem uma língua original, mas pela misericórdia e graça de Deus, nós temos a Bíblia, graças a Deus, no nosso idioma, na nossa língua. Eu e você somos do idioma português do Brasil, que tem português de Portugal. Parece que não, mas tem uma série de diferenças. Nós falamos português e a Bíblia está na nossa língua. Você viu comigo no arquivo missionário, o missionário que traduziu a Bíblia para o chinês, Robert Morrison. Traduziu a Bíblia toda para o chinês. Que privilégio para o país ter alguém levando as Sagradas Escrituras para a língua do seu povo. Ele traduziu a Bíblia para o chinês. Quem dera, aí aquela palavra Oxalá, né? Oxalá, quem dera que os meus caminhos fossem dirigidos a observar os teus estatutos. Então não serei envergonhado quando tiver respeito a todos os teus mandamentos. Louvar-te-ei com retidão de coração quando tiver aprendido os teus justos juízos. Observarei os teus estatutos, não me desampares totalmente. A primeira porção dos 8 versos do Salmo 119. Nós já até comentamos, mencionamos esse primeiro grupo de 8 versos. São 22 grupos, porque trata-se do alfabeto hebraico. As 22 letras do alfabeto hebraico estão aqui. E para cada grupo de letras do alfabeto hebraico, 8 versículos. É possível que alguém memorize o Salmo 119? Sim, é possível memorizá-lo. Eu tenho sorteado, né, vários versículos assim, aleatórios, um aqui, outro acolá. Mas é possível, tem que conviver, criar-se uma metodologia e você firmar-se nessa metodologia, você pode familiarizar-se com os 176 versículos. Se fizer 8 por semana, em 22 semanas, você já terá memorizado os 176 versículos. Houve uma época, eu acho que foi em 1991, não me lembro bem agora, em que tivemos na nossa igreja um grupo de jovens perfilados todo domingo, falando o Salmo 119. Cada um falando, eu acho, não me lembro, 8 versículos. Você tem aí, cada um falando 8 versículos, 22 pessoas. Primeiros 8, segundo grupo de 8, terceiro grupo de 8, 4, e assim sucessivamente você tem 22 pessoas. Só que aí no caso, nessa questão em particular, em específica, nós tivemos cada um memorizando apenas 8 versículos. Mas quando você tem uma apresentação 22 pessoas e cada uma com 8 versículos do Salmo 119, fica até uma sugestão interessante, não é? Você ter 22 pessoas, cada uma com 8 versículos ali, bem bem treinado, bem praticado, e aí as 22 pessoas, primeiro grupo de 8, segundo grupo de 8, fica interessante. O destaque pela palavra de Deus. Se eu não esteja enganado, eu acho que eu não estou enganado. Segundo domingo de dezembro, nós comemoramos o dia da Bíblia. Então, portanto, domingo agora é o dia da Bíblia. O versículo 1 e 2 tem essa expressão bem-aventurados. E aí a questão trabalha nos íntegros, os retos.
A Bíblia, no Salmo 33, diz: regozijai-vos no Senhor, vós justos, pois aos retos convém o louvor. Tá? O Salmo 33, versículo 1. A questão da retidão, da integridade. Que aí ressalta a questão da felicidade, que é a bem-aventurança. Essa bem-aventurança, já mencionei para você, que ela vem de uma conduta que busca a irrepreensibilidade, a integridade, que segue a lei do Senhor. É o fato de buscá-lo de todo o coração. Todo o coração significa um coração íntegro, um coração inteiro, sem duplicidade. É real, é íntegro. Como aquele vídeo daquele rapaz, que a empresa faz um teste com ele para conhecer a integridade dele. Ele é um servo do Senhor e eles querem que ele, numa mudança de cargo, que ele favoreça algo que é contrário à retidão, algo que ele usaria de trapaça na empresa, favorecendo o seu chefe. Ele tem a apresentação da proposta e um tempo para que ele venha trazer uma decisão da parte dele, se aceita ou não. Ele vai para casa e conversa com a esposa e o salário que ele teria seria um bom salário, e ela fica preocupada, mas e agora então? E chega no dia seguinte, quando ele tem que retornar à empresa e comparecer perante os seus chefes e então trazer uma resposta, um parecer, esse rapaz diz que ele não pode aceitar tal compromisso porque estava em desacordo com a sua vida com Deus, o seu relacionamento com Deus. E aquilo ali entrava em choque, em contradição, e ele então não podia assumir tal cargo, tal compromisso. E aí então os chefes dizem para ele: parabéns, você vai ser o nosso novo gerente. Nós precisamos de uma pessoa íntegra, precisamos de uma pessoa reta. E era um teste e ele passou nesse teste. Tem esse vídeo, eu não lembro o nome do rapaz, nem você vai encontrar esse vídeo com certeza. Bem-aventurados íntegros, versos 1 e 2. O verso 3 traz o alvo: não praticam o mal. Gente, quem vive nos caminhos de Deus não se entrega ao mal, porém, é preciso ficar atento. Principalmente quando alguém trata você mal, pratica o mal contra você, não te deixe vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Não é fácil isso, entendeu? A tendência nossa, ao receber o mal, é pagar também com o mal. Não pratica o mal. É o seu alvo, é o meu alvo, é o nosso ideal. E não praticam iniquidade, não praticam o mal, mas andam nos seus caminhos. Nós precisamos desse desafio do próprio Deus pela sua palavra, que é esse manual de orientação, direcionamento para as nossas vidas. Não podemos nos entregar à prática do mal. E deve haver uma conexão direta entre a obediência e a retidão, nos desafiando. E o versículo 4 vai trazer a questão da ordem divina. Tu ordenaste os teus mandamentos para que diligentemente os observássemos. Deus ordenou os seus preceitos, os seus mandamentos, os seus estatutos,
para que sejam fielmente obedecidos. É uma instrução divina e não uma sugestão. Eu lembrei agora de um pai que dizia que na escola o filho aprendia A, B, C, D, em casa ele teria que aprender a obedecer. E nós somos desafiados a obedecermos a Deus. E como é que nós vamos obedecer a Deus se não temos contato com a palavra de Deus? Não temos Deus falando conosco através da sua palavra. Então é triste, é desesperador alguém que não abre a Bíblia, alguém que não lê a palavra, alguém que não tem um tempo na palavra de Deus a cada dia. O essencial é o alimento, a Bíblia é o alimento. Assim como nós nos alimentamos para o fortalecimento físico do nosso corpo, e é tão necessário a alimentação que a pessoa já começa com o chamado café da manhã, depois vem o almoço, a janta. Algumas vezes quando eu estou apresentando comunicações, não hoje, isso não é o caso hoje, mas eu falo, a hora que acabar, tem algumas vezes eu estava até com o prato pronto, a janta ali, só acabar o programa e jantar. Então nós temos essa necessidade do alimento, e a Bíblia é o alimento. É maravilhoso aqueles livretos, leite, pão, carne, leite, carne, pão, peixe. Tem um outro, acho que são cinco livretos dentro de um estudo sobre a palavra de Deus, começando com o leite. Já o leite racional não falsificado, a criancinha começa com o leite. A palavra tem o leite, é o início. Você não vai dar carne para um bebê de 3 meses. Bebezinho de 3 meses, 2 meses, é só leite. E como que fica fortinho, né? O bebê fica forte, vigoroso. E se for leite materno, que maravilha! Que bênção! No passado tinha até, inclusive, algumas senhoras que estavam amamentando os seus bebês e uma outra mãe que não tinha condições por uma questão física, enfim, do organismo. Então, a mãe de leite dava, aquela outra senhora amamentava o filho da sua amiga, coisa assim, as mães de leite. Então, leite materno, começa com leite. E ninguém duvida que é essencial, é adequado. Você dá só leite. Aí vem, depois dos 3 meses, começa as papinhas, 5 meses nem se fala. Eu sou pai, eu acompanhei esse processo todo. Eu não vi a hora. Eu lembro da primeira vez que a minha filha começou nas papinhas, em vez dela engolir, ela jogava. Você colocava na boca, ela jogava. Em vez de engolir, voltava. Até começar a aprender. E a bagunça que faz, né? E a bagunça que faz. Mas vai desenvolvendo, vai desenvolvendo. Leite, carne, pão. Imagine quando o indivíduo tem a condição de comer peixe. Você não vai dar peixe para uma criancinha de 2 anos. Tem espinho. É mais delicado. Lá em casa, a gente com 6 anos de idade já sabia tirar o espinho comendo peixe. Mas você tem um aprendizado, demora tempo. Então esse estudo é interessante, ele é bem adequado e é um estudo ótimo para a escola bíblica dominical. O fato é que precisamos desenvolver em nós e desafiar outros com o fato de que precisamos experimentar a felicidade, essa bem-aventurança que vem para o nosso viver nessa celebração da palavra de Deus. Bem-aventurados, versos 1 e 2, e aí vem essas considerações que vão sendo desenvolvidas pelo Salmo, e aí ele vai chegar, quem dera que os meus caminhos fossem dirigidos a observar os teus estatutos,
o versículo 5. O que nós temos aqui no versículo 5? Quem dera que os meus caminhos fossem dirigidos a observar os teus estatutos. O que nós encontramos aqui no verso 5? O desejo do salmista. Como é bom ter desejo, desejar. Aliás, falando em desejo aqui, deixa eu dar uma olhada na hora aqui. Gente, 20h25. Ficar atento no horário. Não pode acontecer igual ontem no culto, o relógio estava adiantado, eu olhei 20 horas e 20 minutos, não era 20h20, era 20 horas e 7 minutos. Mas tudo bem, eu tinha ceia ontem, deu certinho, deu tudo dentro do necessário. 20h25. Aqui no versículo 5 nós temos o desejo do salmista. Quem dera que os meus caminhos fossem dirigidos a observar os teus estatutos. Aqui tem o anseio profundo, ou profundo anseio. Quem dera o anseio dele por caminhos firmes e obedientes, visando não ser humilhado ou confundido, ou enfrentar a decepção diante dos mandamentos. Desejo, é bom ter desejo. É bom ter desejo. É importante desejarmos. Hoje eu estava um tempinho ótimo para você chegar em casa e tomar banho, deitar e tirar aquele sono gostoso, não é? Aí dá vontade de falar assim, não vou ter esse tempo do programa hoje não, tal. Mas é assim com o seu posto de trabalho? Não é. Você pode estar chovendo, que você tem aquele compromisso, você sente mal quando você não assume tal compromisso. Então, o salmista tem um desejo do salmista. Ele anseia, isso é muito bom. Ele tem desejo. O versículo 5 e 6, na verdade, é o desejo dele. Então não serei envergonhado quando tiver respeito a todos os teus mandamentos. 7 e 8, na semana que vem, eu menciono esse nosso texto, mas eu quero entusiasmar você a leitura, já começando conosco no Salmo 119, lendo o Salmo 119, tendo um plano de leitura na Bíblia, tá? Pode começar em Mateus. Eu não tenho a Bíblia, mas tem um celular? Tem um celular? Eu não sei que aplicativo você usa para baixar as coisas, mas é nesse aplicativo aí, você já busca baixar a Bíblia online. E aí você vai ter a Bíblia no celular, pelo menos é alguma coisa, até você adquirir uma Bíblia física, ou então você alcançar a graça de Deus e ganhar uma dentro das nossas atividades, tá bom? Eu vou à oração nesse momento. A minha cunhada é missionária, ela está em viagem de Rondônia, vindo para Araçatuba. Ela fez uma parada em Brasília, não pôde seguir a viagem, está tendo contratempos nos voos, está tudo tumultuado, não tinha hotel lá em Brasília, teve que fazer um voo para São Paulo, está em Congonhas, só vai seguir, deve chegar em Araçatuba na quarta-feira, então eu vou estar orando por ela nesse momento. Ela e a missionária Celinha estão vindo do trabalho missionário em Rondônia para o lar em Araçatuba. Uma vez por ano, elas nesse período retornam. E esse ano está sendo mais complicada a viagem delas e requer essa atenção em oração, tá? Temos também a missionária Angélica, que eu creio que Deus quer que ela evangelize pessoas aqui em Barretos. O esposo dela está fazendo um trabalho também na Igreja Batista aqui em Barretos. É um período que eles estão em Barretos, e olha que Barretos é um lugar para a situação da saúde dela, com um centro hospitalar de nível, sem sombra de dúvida, de nível avançado. E com a condição de ser algo do Sistema Único, atender pelo Sistema Único de Saúde, que é ainda mais favorável, tá?
Temos também a oração pela irmã Inês em Ribeirão Preto. Eu creio que alcançou melhoras na vista que operou e agora aguarda. Eu acho que é só o ano que vem que ela vai fazer essa cirurgia da outra vista. Depois ela pode mandar um recado. Né? Eu acho que não é esse ano não, só o ano que vem, eu creio. Então vamos estar orando também por ela. O Luiz Antônio, estou orando por ele. E vocês também orem por mim, orem por nós, tá? Nesse nosso tempo que Deus tem nos concedido. Vamos orar nesse momento. Bendito Deus e Pai Celestial, dou graças pelo privilégio e a condição que o Senhor me possibilita para a apresentação de comunicações da palavra. Eu sei que é um trabalho que temos iniciado recentemente, precisamos desenvolvê-lo, precisamos ainda mais receber o ensino, a compreensão de como melhor trabalharmos no ensino da palavra do Senhor. Que eu tenha a direção, orientação do Senhor em cada dia das apresentações. Por misericórdia e graça do Senhor, clamamos por essa obra do agir do Senhor. Pai bendito e eterno, dou graças também ao Senhor pela vida da missionária Meire e missionária Celinha. Alcançaram a condição do voo, já estão em pleno voo, mas a possibilidade da chegada em Araçatuba só para quarta-feira. Onde quer que elas estejam agora, sejam guardadas, protegidas, conduzidas pelo Senhor. Elas têm que ir para o hotel, e eu sei que o Senhor tem o melhor lugar dentro do plano e vontade do Senhor. Elas estão aos cuidados do Senhor. Louvado e engrandecido seja o Senhor. Oramos também pela missionária Angélica, Deus, nesse período que ela está de tratamento aqui em Barretos, que tudo venha corresponder, contribuir para o bem dela, conforme nos ensina a tua palavra. Todas as coisas juntamente contribuem para o bem daqueles que amam o Senhor, daqueles que são chamados pelo decreto do Senhor. Tu tens um plano, um propósito na vida dela, e que seja um período para que ela venha animar-se no Senhor e ser fortalecida a cada dia, Deus. Abençoe ela e o esposo, os compromissos que eles têm na tua palavra aqui em Barretos. Pai bendito e eterno, irmã Maria Inês Gonçalves Dias, em Ribeirão Preto, temos orado por ela, está nos acompanhando a cada oportunidade e que ela seja cada vez mais animada no Senhor. Oramos também pela Dona Maria Cordeiro, Deus. Sempre que oro e menciono ela em oração, vem a minha mente o fato que ela precisa ouvir do Evangelho de Jesus Cristo. Ó Deus, levanta alguém em Guaíra para testificar-lhe da palavra das boas novas de salvação em Cristo Jesus. Também oramos, Pai, pelo Luiz Antônio e o Táquer de Andrade. Está nas tuas poderosas mãos. O Senhor possibilitou o retorno dele do hospital para casa. E agora, recuperando, Deus bendito, que haja a condição para ele vir e conhecer o nosso povo, aqueles que estão orando por ele, Deus. Que ele tenha melhoras do Senhor. Supra as suas necessidades espirituais e materiais. Oro também, ó Deus, pela Cláudia, nossa irmã da Igreja Metodista, que ela tenha o controle da pressão arterial e esse período que ela está fazendo hemodiálise, que tudo venha contribuir para que o seu organismo seja ajustado da forma que precisa e que ela tenha controle do Senhor sobre o seu corpo, sobre a diabetes. Por tudo dou graças, orando nessa noite perante o Senhor, crendo na importância de estarmos buscando ao Senhor de todo o nosso coração. E oramos com corações agradecidos no nome de Jesus. Amém. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam com todos vós. Até amanhã, tenham todos uma ótima noite.